Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ressuscitou bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e se dignou morrer pela sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Defendei, Senhor, a vossa família, com o auxílio da vossa contínua proteção, para que pela ressurreição do vosso Filho unigênito seja liberta de todo o mal e enriquecida com os dons celestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias surgiu em Icônio um movimento da parte dos pagãos
e dos judeus, com os seus chefes, para maltratar e apedrejar Barnabé e Paulo. Conscientes da situação, estes refugiaram-se nas cidades de Licaónia, Listra, Derbe e seus arredores, onde começaram a anunciar a boa nova. Havia em Listra um homem inválido dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha podido andar. Um dia, em que escutava as palavras de Paulo, este fixou nele os olhos e, vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te e põe-te direito sobre os pés. E ele levantou-se e começou a andar. Ao ver o que o Paulo tinha feito, a multidão exclamou em licaónico: os deuses tomaram forma humana e desceram até nós. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era este que falava. Então o sacerdote do templo de Zeus, que estava à entrada da cidade, trouxe touros e grinaldas para as portas do templo e, juntamente com a multidão, pretendia oferecer-lhes um sacrifício. Quando souberam isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as túnicas e precipitaram-se para a multidão, clamando: amigos, que fazeis? Nós somos homens como vós e vimos anunciar-vos que deveis abandonar estes ídolos e voltar-vos para o Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, permitiu que todas as nações seguissem os seus caminhos, mas nem por isso deixou de dar testemunho da sua generosidade, concedendo-vos do céu as chuvas e as estações férteis para saciar de alimento e felicidade os vossos corações. Com estas palavras, a custo impediram a multidão de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor.
faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dos gentios são ouro e prata, são obra das mãos dos homens. Glória, glória, Senhor, a vosso nome. Bendito seja o Senhor, que fez o céu e a terra. O céu é a morada do Senhor, a terra deu aos filhos dos homens. Glória, glória, Senhor, a vosso nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é que te vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Quem me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ouve a palavra que estais ora, a palavra que estais a ouvir não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas enquanto estava convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos, São João é o evangelista do amor de Deus e, portanto, todo o seu evangelho nos dirige para o amor que Deus tem por nós e quer suscitar em nós esta resposta de amor a Deus e àqueles que Deus coloca ao nosso lado. E o amor não é apenas uma atitude intelectual, não é um sentimento. Fala-se muito hoje do amor como sentimento, como emoção, mas o amor é mais profundo do que isso. O amor é a generosidade em ato. É a dedicação ao outro concretizada em gestos reais de bem. Jesus deu-nos esse exemplo. Toda a sua vida foi focada no bem da humanidade, no bem daqueles que estavam ao seu lado. Quer pelas palavras de esperança, de conforto, quer ao curar os doentes, quer ao fazer os milagres, até a entrega final da vida. Jesus deu a vida por nós para que pudéssemos viver. E esta é a maior prova do seu amor. Ele próprio diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. E nós somos irmãos de toda a humanidade, somos irmãos de todas as pessoas. E imitando Jesus Cristo, somos convidados a colocar aquilo que temos e aquilo que somos ao serviço do bem dos outros e do mundo. Não de maneira egoísta, não apenas pensando em nós próprios, mas ao serviço do bem do mundo, da criação, do bem da família humana. E é assim que somos cristãos. Se cada ação da nossa vida for guiada por esta preocupação de fazer o bem, de deixarmos de olhar para nós e de pensar apenas de maneira egoísta, vendo o mundo como um lugar onde cada qual tem de procurar salvar-se a si próprio e os outros não importam, porque o importa é a minha salvação. Com Deus, com o exemplo de Cristo, a minha salvação só se consegue quando eu procuro construir também e alcançar a salvação do outro. Quando eu dou as mãos ao outro para que ele possa caminhar comigo, para que ele possa redescobrir a sua dignidade, para que ele possa levantar a cabeça e assim, unidos uns aos outros, construirmos um mundo melhor. Os apóstolos compreenderam isto. Claro que Jesus promete-lhes o Espírito Santo porque é o Espírito Santo que lhes dá esta perspectiva. Eles ouviam falar de Jesus, mas ainda não tinham compreendido tudo o que ele dizia. Porque só o compreenderam no momento da paixão e da ressurreição e com a graça do Espírito Santo é que conseguiram ler todos os acontecimentos à luz da história da salvação. E, portanto, o Espírito Santo é esta luz que nos ilumina, esta consciência divina, digamos assim, que em nós nos faz estar atentos. São Paulo, São Barnabé, que percorriam o Próximo Oriente, anunciando Jesus Cristo, confrontavam-se às vezes com esta incompreensão do povo, que tinha outra perspectiva, tinham outras definições e, portanto, confundiram Paulo e Barnabé com os deuses romanos, com os deuses gregos, e foi uma dificuldade para que ajudassem as pessoas a perceber: não, nós não somos Zeus, não somos Hermes, somos testemunhas de Jesus Cristo, Deus feito homem. Não somos os deuses dos pagãos, mas somos testemunhas de Jesus Cristo. Na nossa vida continuamos a encontrar muita gente que procura focar a sua vida em coisas passageiras. Mas nós temos em nós a fé em Jesus Cristo vivo, esta alicerce no qual podemos construir a nossa vida.
e, olhando para Cristo, somos capazes, de facto, de viver constantemente a realizar gestos de amor pelos outros, para que, assim, a salvação e a luz de Cristo continue a espalhar-se. Irmãos e irmãs, o Espírito Paráclito, enviado pelo Pai, ensinou muitas coisas aos discípulos e recordou-lhes tudo o que Jesus lhes tinha dito. Peçamos ao Pai que Ele o recorde a nós também e digamos: dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, para que o Espírito Santo ilumine, por todos os bispos, para que os acumule de fortaleza, e por todos os párocos, para que os encha de entusiasmo, oremos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos missionários maltratados e torturados, pelos que entre perigos anunciam a boa nova e pelos que a ouvem e se decidem a segui-la, oremos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que amam a Cristo e sentem o grande amor do Pai, pelas almas simples que Deus escolhe para a sua morada, e pelos que em silêncio fazem todo o bem que podem, oremos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelas multidões que, em vez de Deus, adoram ídolos, por aqueles que vão aprendendo a rejeitá-los e pelos que enfrentam com esperança as tempestades, oremos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por todos nós que ouvimos Jesus no Evangelho, pelos fiéis que o vão receber na Eucaristia e pelos defuntos que o serviram e amaram, oremos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Senhor nosso Pai, ensinai-nos a guardar no coração as palavras de vida eterna do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. cumprirdes os meus mandamentos,
Cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em sobre
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal, e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I will bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.